Bem, pessoal, 5 sinais e sintomas de câncer de estômago você não pode deixar para lá e tem que procurar ajuda. E pouca gente sabe que esses são os sinais e sintomas do câncer de estômago, né? Lembrando, por que isso é tão relevante? A grande maioria das vezes do câncer de estômago você descobre de forma precoce, ou seja, você já nota esse sinal, já procura ajuda, eles são curativos. O médico consegue tirar aquele tumor. Só que o que acontece? O câncer do estômago é um dos mais comuns a gente começar a descobrir. O paciente procura o médico, ele começa a suspeitar já na fase avançada. E às vezes o tumor já está no último estágio, com metástase, e aí realmente, na maioria das vezes, você não consegue falar a palavra cura para esse tumor, vai ter tratamento, uma série de coisas. Por isso, fique atento a esses sinais e sintomas. Né? Primeiro sinal e sintoma, né, é o empachamento, aquela sensação de que comeu, de que o estômago está cheio, né, justamente por esse crescimento tumoral que muitas vezes dá essa sensação para o paciente. Né? Então, essa é uma das queixas mais comuns, em especial pacientes que muitas vezes começam a ter aquele incômodo e muitas vezes não dá atenção para ele. Então, esse é um sintoma muito importante. Segundo, uma sensação de refluxo, de que o alimento está voltando, a depender do local do estômago que esse tumor esteja localizado, né, tanto pelo aumento do volume do tumor, e aí o alimento fica com menos espaço para ocupar, tanto como ele pode interferir nessa válvulazinha que a gente tem do estômago por esôfago, alteração do fechamento dela, dando realmente refluxo. Então, esse é um sintoma comum que a gente pode acontecer no câncer do estômago, o paciente às vezes não dá tanta atenção, porque existem outras doenças, como refluxo, que dá essa mesma sensação, e o paciente acha que ele tem refluxo, começa a tomar os remédios, às vezes até por conta própria, ou vai no pronto-socorro, não procura especialista, não procura o médico no consultório, e acaba, muitas vezes, tomando a medicação sintomática sem ir atrás, né? E muitas vezes isso atrasa fazer o exame, muitas vezes endoscopia, que você vai lá, o médico vai colocar a câmerazinha e vai ver o tumor. Então, procurar um médico no consultório, um especialista, não só ir atrás de tratar o sintoma na emergência é muito relevante. Segundo sintoma, muito comum, que às vezes os pacientes menosprezam. Terceiro sintoma, perder peso sem nenhuma intervenção. Por que é que eu digo isso? Todo mundo quer perder peso quando está com obesidade, uma série de coisas. Só que normalmente você tem que fazer alguma coisa para isso acontecer. Ou está comendo menos, ou está se exercitando mais, né? Mudou o hábito alimentar. Alguma coisa você vai fazer para que tenha um déficit calórico. Se a pessoa não está fazendo nada, não está se exercitando, não está tomando medicação, não está fazendo mais atividade física e começa a perder peso, tem alguma coisa errada. As células, em especial nessa parte, né, do estômago, né, é muito comum esses tumores, às vezes até prejudicam a absorção dos alimentos. O próprio tumor, com crescimento muito rápido, muito acelerado, ele acaba dando algumas alterações, e essas alterações são porque ele consome muita energia que o paciente está comendo, fazendo esse paciente perder peso. E normalmente é uma perda de peso que você vê que a pessoa não está saudável, né? A própria pessoa nota, né? E aí vamos para outro sinal e sintoma, a fraqueza. Tanto por causa desse aspecto da perda de peso, como o tumor suga muito sua energia. A energia que você está se alimentando para levar para os músculos, para levar para os órgãos, acabam indo para o tumor. Então, a fraqueza, a astenia, o cansaço acontece muito como sinal e sintoma do câncer do estômago. Né? Dor aqui na boca do estômago, né, que às vezes as pessoas falam, nessa região daqui, também é um sinal e sintoma comum do paciente que tem câncer no estômago, às vezes em fase inicial, ele começa a ter uma dor, só que como não é uma dor tão forte, e esse tipo de dores nessa região, elas não são tão incomuns, o paciente acaba deixando para lá, e às vezes o tumor está ali crescendo, poderia ser descoberto de forma precoce, o médico coloca endoscopia, faz uma biópsia, ou faz uma cirurgia que poderia ser curativa, e não faz, porque o paciente não procurou ajuda. Tá com a dor nova, a dor nessa região epigástrica, né, boca do estômago, diferente, procure ajuda, porque o médico muitas vezes vai pedir exame para descobrir isso. Além disso, né, gases, muitos pacientes, eles referem tanto gases como inchaço abdominal por causa desses tumores. Tanto ele pode prejudicar esse fluxo da questão do alimento, como eu falei para vocês nos outros sintomas, né, dando dor, empachamento, a sensação de que a barriga está cheia, né, mas também pode dar uma distensão abdominal. Essa distensão abdominal, o inchaço, né, também o paciente refere às vezes como gases, né. Perceba que são todos sinais e sintomas que eu falei para vocês, muito comum no dia a dia da gente. Quem nunca sentiu um pouquinho o gosto amargo de alimento na boca, quem nunca sentiu uma dor abdominal, nunca sentiu um inchaço, né? Porque tudo que a gente se alimenta pode interferir. Mas perceba, dentro do contexto de fator de risco, de idade, da novidade, do tempo desses sintomas, procure ajuda. Não é todo
sensação de refluxo que você vai procurar ajuda, né? Toda dorzinha que você sentiu, uma dor leve uma vez no abdômen que você vai procurar ajuda. Isso pode acontecer no dia a dia da gente, né? Mas se algo está acontecendo que é novo, que você nunca teve, está se repetindo, procure ajuda. Você descobrir câncer de estômago precoce, na maioria das vezes você consegue tratar e curar. O médico vai lá, ou por endoscopia, ou por cirurgia, tira aquela célula tumoral, que é ela que poderia crescer, não vai invadir órgão, não vai invadir nada, porque está só na região, e resolver. E se você deixar para lá, aquilo invade, muitas vezes migra para outros órgãos, cai na corrente sanguínea, e às vezes não vai ser possível o tratamento curativo, tá bom? Teve sintoma, procure ajuda. Espero que tenha ajudado. Pode procurar seu clínico geral, seu cardiologista, seu médico da família. Se você quiser já uma avaliação especializada, que está muito preocupado com isso, tem história familiar, os sintomas são muito importantes, o gastro. Espero que tenha ajudado. Abraço.